Olá, estamos de volta com mais um programa Universo Feminino chegando aí na sua casa. E hoje nós vamos falar de alegria, nós vamos falar de sorriso, porque na nossa vida não nos pode faltar um belo de um sorriso. E quem vai estar aqui conosco é a Ana Paula Guedes, ela que é fundadora e presidente do Instituto Sorriso Legal, e está também com ela a sua assessoria de imprensa, a Anete Pitão. E hoje, para você que ainda não conhece esse instituto, hoje vai ser o dia de você conhecer e a gente entender por que um sorriso é tão importante. Então comece a sorrir, você que está triste, porque hoje é dia de sorriso, sorriso legal. Quero convidar as nossas convidadas a entrar, participar conosco. Ana Paula Guedes, por favor. Quero agradecer a sua presença no nosso programa. Muito obrigada. Fique à vontade. E a Anete Pitão também, por favor. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Que alegria receber vocês, que felicidade. Nós falamos um pouquinho sobre esse projeto, gente, e é tão interessante que nós temos a honra, né, de receber a então fundadora desse projeto, que está há 2 décadas já trabalhando, colocando sorriso naqueles rostinhos que estavam tristes. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é o Instituto Sorriso Legal? O Instituto Sorriso Legal, ele foi iniciado em Brejo Grande do Araguaia, e depois a gente foi para Xambeuá, Tocantins, por causa da estrutura, né, por causa do hospital, a gente foi fazer alguns procedimentos e acabou que a gente viu que precisava de ir para outra cidade que tivesse uma estrutura melhor e para dar continuidade às cirurgias. Na época, foi fundado junto comigo o professor José Mariano, que era o bucomaxilo, que é bucomaxilofacial, que falou, olha, temos que ter um hospital com maior estrutura. Aí, depois a gente veio para Marabá. Pode falar. Achei interessante, Ana Paula, que você é pedagoga. E assim, não tem nada a ver com o ramo que você está trabalhando, que você, na verdade, fundou, que você criou. Como foi? Qual foi o passo assim, inicial? O que aconteceu para que você pudesse, então, elaborar esse projeto e iniciar? Na verdade, a história, como já muitas pessoas falam, ela a priori é uma missão, né? A gente tem uma missão desse trabalho, que é um trabalho gratificante, mas na nossa família a gente teve uma história, não com o lábio leporino, mas a minha irmã, ela teve um problema de saúde e na época, eu criança ainda, acompanhei todo o sofrimento da minha mãe em busca de ajuda para poder tratar ela. E com o tempo eu cresci e vi essas crianças com essa dificuldade e veio eu falo que é um toque de Deus e passou a missão. Essa missão é sua e a gente vai ter que ajudar essas crianças que precisam desse tratamento. No caso, você pode falar qual era da sua irmã, a dificuldade que ela teve? Ela teve um problema no pescoço, ela teve um mioma no pescoço e com o tempo, naquela época, os recursos eram poucos, pouquíssimos, né? E as estruturas próximas também não eram, né, adequadas. Aí isso te levou a conhecer mais essa parte? Foi, porque na verdade ela não tinha nem lábio leporino, né? Ela tinha um problema de saúde, mas quando eu, já crescida, e vi essas crianças que surgiram na minha cidade, o primeiro caso da minha cidade, e a mãe mandou me chamar e falou assim, na época eu ocupava um cargo de vereadora, e ela disse, Ana Paula, e eu era voltada para a saúde, né? E disse, Ana Paula, a gente quer que você nos ajude, a família procurou, a gente falou, né? E eu vi aquilo, eu falei, não, com certeza a gente vai resolver, né? Porque eu tinha que passar essa segurança para aquela família que tinha algo, e a gente tinha como resolver, né? E foi daí que eu comecei a iniciar esse trabalho. Procurei, na época, o profissional Dr. José Mariano, né, que
passava pela cidade, que é uma outra história. E aí ele disse, não, a gente vai, vou ver a criança e vamos começar a fazer esse tratamento. E aí começou, e foi daí que eu digo sempre que iniciou o projeto do Instituto Sorriso Legal. Através de uma criança que Através de uma estava criança precisando. que até hoje a gente atende, né? Já tem deve ter uns 22 anos, 23 anos, e até hoje ela está sendo acompanhada pelo projeto. No caso, a criança que nasce com lábios leporinos, ela precisa de tratamento constante, ainda que faça a cirurgia, tem que ficar fazendo sempre acompanhamento? Com certeza, porque o trabalho, hoje a gente acompanha desde o nascimento. A mãe, ela fez a ultrassom, ela viu que a criança tem o lábio leporino. Então, ela nos procura, desde a gestação, a gente já acompanha, faz todo o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, orientando. Quando nasce a criança, já está lá com a gente no Instituto. E dessa parte de amamentação, a alimentação, tudo já tem acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que vem a parte da nutricionista, o médico, o cirurgião plástico já vai conversar com ela sobre a cirurgia. Já não tem mais tanto aquele medo, né? Porque antigamente a criança nascia, a mãe ficava desesperada: para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? O que meu filho tem? Meu filho tem uma deficiência. Ele tem a deficiência congênita, mas ele não é uma criança deficiente. Entendeu? Então, ele tem a vida normal, pode ter vida normal. Então, quem tem lábios leporinos não são pessoas deficientes? Não, ele tem uma deficiência e não é deficiente. Tá, ok. E a Anete, ela pode falar um pouquinho que ela trabalha, gente, na assessoria de comunicação. Na imagem do Instituto. Olha, primeiro um prazer a gente estar aqui e poder levar a marca, né, e esse trabalho para pessoas que talvez ainda não tinham acesso a esse tema, não tinham acesso a esse tipo de serviço que o próprio Instituto faz. E ouvir a Ana falar é sempre um prazer, porque ela fala com tanta verdade do coração dela, uma coisa que está nessa missão de vida que ela sempre coloca aqui. E tem um ponto, Kênia, que eu acho tão importante a gente colocar, que é qual é o nosso papel como ser humano, como cidadão, dentro dessa rede de apoio, quem tem essa demanda, né? E não é só a demanda do lábio leporino, mas quando eu encontro alguém, como é que eu devo receber, né? Com o máximo de empatia, com o máximo de acolhimento, porque muitas vezes as pessoas se sentem pressionadas por um preconceito ao chegar na escola, ao chegar na rua para brincar. Hoje eu estava falando sobre isso numa live com a psicóloga do Instituto, e aí eu fico pensando qual é o nosso papel, o teu, o meu, da Ana, de cada um, que necessariamente não passa dentro da família por essa jornada de um tratamento que às vezes começa ainda na infância, né, logo depois da saída do útero, e vai até uma fase adulta, com dificuldades de fala, com muitas cirurgias que foram feitas. Como é essa família? Que cicatrizes elas trazem? Que dores elas trazem? Né? Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que é uma jornada, né, Ana, que precisa ser valorizada. Será que essa família não é mais forte? Será que essa família não tem muito mais desafios, às vezes, a ser enfrentado, de que alguma família como a nossa, talvez, que não tenha um desafio desse dentro? E, às vezes, a gente vê dificuldades na vida, né? Verdade. Então, eu acho que trazer esse olhar para a nossa empatia socialmente, para que as pessoas que tenham essa demanda, que fazem esse tratamento, que às vezes vão até a fase adulta no tratamento, encontrem acolhimento, encontrem amor, encontrem naturalidade. Eu acho que a gente, como sociedade, você falou bem sobre essa questão da empatia, de toda a gente entender que cada pessoa, vamos dizer que é singular, cada um tem a sua personalidade diferente, e às vezes só por você ver alguém que tem ou lábios leporinos ou que tem alguma deficiência física, ou, enfim, se está careca, se está com cabelo grande, nós como sociedade tem que evitar um pouquinho de estar olhando demais, estar chamando muita atenção, porque essas pessoas em si, elas sentem a observação demais para o seu lado. São muitos padrões, né, Ana? Uma vez me perguntaram, essa questão que você falou interessante,
Me perguntaram até numa entrevista, quando a criança, depois que ela realiza a cirurgia, o que eu achava de diferente nelas? Eu digo sempre que é o olhar. O olhar dela do antes é um e o olhar dela depois é outro. Entendeu? Só você olhar no olho. Então, expressa alegria. sempre... A própria Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Exatamente. E o que é o Instituto? É o sorriso. É o sorriso. A nossa marca é o sorriso. Às vezes a gente sorri não apenas com a boca, não apenas, mas a gente sorri por dentro. Então, essa ajuda que traz para aquela pessoa que sofre aquele peso de saber das dificuldades que é para o alimento. E eu acho assim, talvez eu esteja errada, mas eu acho que a maior dificuldade dessas pessoas em si não é tanto nem a dificuldade para alimentação, para falar e etc., mas é a sociedade. O convívio social. O convívio social é o meio. Mas ser aceito. Né? É o que eu sempre falo, que as pessoas têm que ser humanos e olhar para o ser humano. Você tem que ser humano e olhar para o ser humano. E muitas pessoas têm essa dificuldade de se enxergar como ser humano. Entendeu? Então a gente tem que passar a olhar as pessoas como se elas fossem todas iguais. Entendeu? Porque na verdade não há diferença de um ser humano para o outro. No final nós somos todos iguais. Todos iguais. Então a gente tem que, por obrigação, se ajudar como ser humano. Isso é de um valor. E eu posso dar um exemplo? Sim, sim. Tem uma amiga minha que a Ana conhece, e que é a Lívia Miranda, que inclusive daqui a pouco até falou que vai se aproximar do Instituto fazendo um trabalho voluntário. Ela é advogada. E ela comenta que na infância, Ana, muito curioso isso, ela não tem memória de preconceito. Ela sempre foi acolhida na escola. Ela nunca percebeu nenhum olhar diferente. E ela passou por mais de 20 cirurgias. Nossa, muitas. Então, é interessante que outras pessoas já tenham um depoimento contrário, de sofrimento, de preconceito. O quanto que é valioso nós contribuirmos socialmente para formar nas pessoas memórias afetivas de acolhimento e de amor, não é, Ana? Exatamente. Porque, assim, ao longo desses 20 anos, assim, a gente tem muitas histórias. Nós temos bastante histórias de pacientes, de pais, de mães, de sofrimento, mas também temos de alegria. A gente tem um grande parceiro, né, que eu gosto sempre de colocar ele pelo tamanho do ser humano que ele é, que é o vereador Júnior Garra, lá de Canaã, né, que para mim, ele é uma inspiração e um exemplo de ser humano. Que ele teve lábio leporino, ele conseguiu superar tudo isso, vida que seguiu, é uma pessoa cheia de vida e é uma pessoa comprometida também com a questão dos pacientes, comprometida com o ser humano. Ele dá um apoio para vocês. Dá um apoio, dá suporte para o projeto. Ele abraçou o projeto, na verdade. Porque ele poderia muito bem ter falado, já resolvi o meu problema, Ele foi ajudado pelo Instituto e hoje ele ajuda o Instituto. E hoje ele ajuda o Instituto, é um vereador, linda. é vereador, é lá de Canaã. Ele é uma inspiração, eu digo sempre para ele. Um abraço para você, qual é o nome? É Júnior Garra. Júnior Garra, um abraço, parabéns por a sua garra, né? Você foi ajudado e hoje você ajuda. Gente, olha, já chegamos ao final do nosso primeiro bloco, mas não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta. Esqueci de falar para você, mas hoje não pode perder, porque a gente vai ter aqui uma dica maravilhosa para a gente maquiar. E nós vamos aprender aqui a trabalhar nos olhos, gente. Nós já começamos na pele, agora nos olhos. A gente vai aprender a fazer. Estamos prontinha para pegar as dicas aqui. Com certeza, sempre é muito bem-vinda. Fica ligado que daqui a pouco a Érica chega e a gente vai aqui aprender cada detalhe. Até lá. Quero falar para você de promoção. A Clínica Renova está com um pacote maravilhoso para esse mês de novembro. Não é mesmo, Amanda? Isso mesmo, Kênia. Unha, pé e mão, design de sobrancelha com rena, tratamento capilar nutritivo e também massagem relaxante no couro cabeludo e escova. Todo esse pacote para qualquer tamanho de cabelo por apenas R$ 129,90. Corre para a Clínica Renova e garanta já o seu combo especial Black Friday.